Importante, olha só essa figura aqui desse gato aqui, ó. Esse gato aqui, tá vendo esse gato aqui, ó? Uma revista super interessante, ó. Né? Gatos, o que tem a ver com isso que eu tô falando? Sobre hereges, sobre a Igreja Católica aqui, sobre gatos. Ó. Aqui, nada. Aqui é só mesmo uma revista, né? Mas eu quero chegar numa página aqui, vocês vão ver algo incrível. Algo muito assustador. O que a Igreja Católica fez com os gatos. Olha só. Olha aqui, ó. Olha só essa história aqui. É muito assustador isso aqui, né? É coisa que a gente não dá nem de acreditar, mas aconteceu. Olha aqui, ó. Em 1484, o Papa Inocêncio VIII chegou a incluir os gatos pretos na lista de hereges. Já pensou? Coisa horrível. Na lista de hereges perseguidos pela Inquisição. Olha. Morreram tantos deles nas fogueiras da Idade Média que os ratos começaram a se multiplicar rapidamente, livre de seus caçadores devastar a população europeia em meados do século XIV, carregando as pulgas que transmitia a peste bubônica. Foram mortos cerca de 75 milhões de pessoas, de homens, mulheres e crianças. Um terço da população da época. Uma tragédia que poderia ter sido atenuada se não tivesse sido atirados tantos paus nos gatos medievais. Já pensou essa igreja? Até os animais não escaparam da Inquisição. Hoje ainda chama Santa Inquisição. O que é Santa Inquisição? Já chamava Santa Inquisição. Era um tribunal para matar tantos homens, crianças e mulheres e animais. Como os gatos, vocês viram aqui, né? Não escaparam da perseguição papal da Idade Média. Até os gatos, né? E o resultado veio a peste negra. A peste negra matou 75 milhões de pessoas. Olha, aqui também fala aqui, essa revista também conta que é um livro, história passada e presente, né? Aqui é do livro do primeiro grau. A gente vai ver bem aqui no final dele, fala também sobre essas coisas que aconteceu. Procurar aqui, esse livro aqui, no capítulo 22, aqui no capítulo 26 desse livro. E achei, aqui tá aqui. Olha só aqui, ó. A doença, essa peste bubônica, né? Chama peste negra, né? A doença se manifestava com um pequeno tumor no braço ou na perna. Logo, o corpo se enchia de feridas, e quando o bacilo atingia o aparelho digestivo e respiratório, a vítima morria em poucas horas. Em desespero, as populações abandonavam as cidades e os campos na ilusão de que encontraria locais mais seguros para viver. Bando de pessoas enfomeadas vagava de um lugar para outro e saqueava as cidades. O resultado final foi uma trágica redução da população europeia devido à peste negra. Calcula-se que morreu entre 1/4 e 1/3 da população da Europa. Então, olha só. 1/4. Onde está na profecia? Agora eu me lembro da Bíblia aqui. Na Bíblia. Aqui falou que 1/4 da população morreram por causa da peste negra. Agora nós vamos aqui na Bíblia, em Apocalipse, capítulo 6. Tem uma história aqui, uma profecia muito interessante, falando sobre esse assunto. Olha só, no 4º selo. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: venho.
E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome e com a mortandade. Eu saúdo a todos com a paz de Cristo, que é a mesma esteja em nossos corações, não só hoje, mas para sempre. Amém. Aqui, irmãos e irmãs, aqui quem está falando é o irmão Joanã Coutinho. Este vídeo vai ser sobre os 7 selos de Apocalipse. O capítulo é o capítulo 6 de Apocalipse. Hoje nós vamos falar sobre este maravilhoso assunto, uma profecia muito importante para nós entender qual é o ponto que nós estamos na história deste mundo. É muito importante nós saber as profecias para que nós possamos, como já disse, saber aonde nós estamos na profecia. Pois nós vamos ler do verso 1. Diz assim, no verso 1: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Aqui o primeiro selo, o cavalo branco, representa a pureza da igreja primitiva, que foi do ano 31 ao ano 100. Os discípulos saíram levando o evangelho de Cristo, vencendo e para vencer. Paulo diz que o evangelho já tinha sido evangelizado no mundo inteiro, pois os discípulos fizeram uma obra extraordinária e maravilhosa, uma obra que abalou o mundo, uma obra que levou o evangelho numa única geração. A igreja estava pura. Você vê aquele caso em Atos de Ananias e Safiras, quando estava na reunião, e ali eles prometeram dar a casa, a sua propriedade, para depositar tudo na mão dos apóstolos. Mas depois que saiu daquela reunião, o Satanás entrou no coração de Ananias e Safira, e vocês sabem a história do resultado, né? Eles morreram porque estavam mentindo contra o Espírito Santo, né? Tinha vendido a sua propriedade por um tanto, dizia que estava vendendo, disseram que venderam por outro tanto. Pois a gente vê que a igreja estava pura, cheia do Espírito Santo, não podia ter joio dentro da igreja, né? Então, este primeiro selo, né, repito, foi do ano 31 ao ano 100, né? Então agora nós vamos, irmãos, aqui para o segundo selo, que é do verso 3. Quando abriu o segundo selo quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Aqui o segundo selo. Aqui agora o cavalo aqui não é mais branco, o cavalo aqui já é um cavalo vermelho. Vermelho simboliza sangue, vermelho simboliza perseguição. A igreja agora aqui já não está mais pura. A igreja agora aqui já está, como Paulo disse, que no tempo dele o ministério da iniquidade já operava. Agora aqui a igreja já está começando a entrar num tempo de trevas. Já está começando aquela apostasia. Então aqui aí começa aquela confusão, confusão dentro da igreja. Ou seja, começa já uma perseguição uns contra os outros. Ali o paganismo entrando dentro da igreja primitiva resultou
nesse ato muito ruim, né? Representando um período crítico da igreja, né? O cavalo vermelho, né? Aqui já perdeu aquela pureza branca, que é o cavalo branco. A igreja já não está mais a igreja, né? Esse período crítico foi do ano 100 ao ano 323. Aqui foi o segundo selo. Agora nós vamos para o terceiro selo. O terceiro selo, quando foi aberto, quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz de meio aos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário. Três medidas de cevada por 1 denário. E não danifiqueis o azeite e o vinho. Aqui no terceiro selo, o cavalo agora que é preto representa trevas espirituais, que é do ano 323 até o ano de 538. O tempo de Constantino tomou a dianteira da igreja primitiva. Ali diz para não danificar o azeite e o vinho. Ou seja, contudo, existia os verdadeiros servos de Deus, que se simbolizam pelo azeite e um vinho dentro dessa igreja, dentro dessa igreja que está simbolizando trevas espirituais, que é o cavalo preto. E a pessoa, muitos entravam agora na igreja primitiva para ter nome, porque agora a igreja passou a ser popular, que foi do ano 323 até o ano 538, com o surgimento do papado, né? Então isso que representa o cavalo preto. Agora nós vamos para o quarto selo. Diz aqui: quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, seu cavaleiro sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome e com a mortandade, e por meio das feras da terra. Aqui o quarto selo de Apocalipse é do ano de 538 até o ano de 1517. Aqui é na Idade Média. Esse quarto selo, o seu cavaleiro representa a morte, ou seja, um que estava lidando nesse tempo era o papado, era o Papa. Começou o papado no ano 538, então aqui ele é chamado de a morte. Por quê? Porque através do governo dele, o mundo ia ser morto a 4ª parte da população da terra, pelas guerras, a fome e pela peste. Então a gente vê também na história, nós vamos ler agora na história aqui, como nós já sabemos que nas guerras teve as cruzadas, teve também, nós sabemos na história que mais de 100 milhões de protestantes o catolicismo matou, porque os protestantes não aceitavam a fé católica, está registrada na história também. E tem também o caso da peste, como o papado contribuiu para matar também na peste, ou seja, com as doenças. Nós vamos ler aqui esta revista aqui, super interessante, sobre os gatos. Os gatos. Aqui é muito interessante essa matéria aqui, sobre os gatos. Nós vamos ler essa matéria. Diz assim: em 1484, o Papa Inocêncio VIII chegou a incluir os gatos pretos na lista de hereges.
perseguidos pela Inquisição. Morreram tantos deles nas fogueiras da Idade Média que os ratos começaram a se multiplicar rapidamente. Livre de seus caçadores, devastaram a população europeia em meados do século XIV, carregando as pulgas que transmitiram a peste bubônica. Foram mortos cerca de 75 milhões de homens, mulheres e crianças, um terço da população da época. Uma tragédia que poderia ter sido atenuada se não tivesse sido atirado tantos paus nos gatos medievais. Aqui o papado contribuiu, como diz aqui, isso foi o decreto em 1484, o Papa Inocêncio, né, considerou os gatos como hereges. Então, ao matar os gatos, veio a peste negra, né, doença dos ratos nos homens. Então morreram 75 milhões de pessoas, né? O Quarto-feiro diz que a quarta parte da terra, o cavaleiro chamado a morte, ia matar pela guerra, pela fome, pela peste. Agora nós vamos ver ainda sobre esse assunto, sobre essa peste negra, doença dos ratos, aqui em outro livro. Aqui esse livro de história, do primeiro grau. Nós vamos ver aqui que fome, peste, guerra, né, sobre esse assunto, o tempo da Idade Média. Vamos ler daqui. Diz assim: aqui a doença se manifestava por um pequeno tumor no braço ou na perna. Logo o corpo se enchia de feridas, e quando o bacilo atingia o aparelho digestivo e respiratório, a vítima morria em poucas horas. Em desesperos, as populações abandonavam as cidades e os campos, na ilusão de que encontraria locais mais seguros para viver. Bando de pessoas enfomeadas vagava de um lugar para outro e saqueava as cidades. O resultado final foi uma trágica redução da população europeia devido à peste negra. Calcula-se que morrera entre um quarto e um terço da população europeia. Então, o que diz no quarto selo? Aqui nesse livro aqui é do livro do primeiro grau que foi lido, né? E na Bíblia, a respeito do quarto selo, diz que aqui nesse livro diz que o quarto da população morrera. E aqui o cavaleiro que chama a morte diz assim aqui: eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado a morte. O inferno estava seguindo, e foi-lhe dado autoridade sobre a quarta parte da terra para matar pela espada, a fome e como estandarte. Então se cumpriu aqui
essa profecia aqui, os livros aí da história aí demonstra, né, que se cumpriu no pé da letra essa profecia, que foi do ano 538 até o ano de 1517. Agora nós vamos para o quinto selo. Lembre-se que no quarto selo morreram também mais de 100 milhões de protestantes. A Igreja Católica dizia que eles eram hereges, morreram pela Inquisição nas fogueiras e muitos tipos de torturas eles morreram. Agora vamos para o quinto selo. Diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentaram. E clamava em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhe dissera que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, irmãos, que ia ser mortos como eles, igualmente eles foram. Então aqui, quando se abriu o quinto selo no ano de 1517, foi aberto o quinto selo com a reforma protestante. Então foi aberto o quinto selo. Esse quinto selo foi um período do ano de 1517 até o ano de 1755. Com a reforma protestante, o mundo vira que apareceram as almas debaixo do altar. Aqui, essas almas morreram no quarto selo. Não foi aquelas pessoas que morreram com a peste negra, 75 milhões de pessoas. Não, aqui foi pela palavra de Deus, por causa dos testemunhos que deram. Foi aquelas pessoas que sustentavam a fé na Bíblia. Aquela pessoa que defendia que a adoração de imagem era errada. Aquelas pessoas que defendiam toda a doutrina da Bíblia. Então essas pessoas foram julgadas pela Inquisição da Igreja Católica, foram levadas para a fogueira. Então morreram mais de 100 milhões de pessoas no quarto selo. Agora no quinto selo da profecia, aparecem essas almas debaixo do altar. Então o sangue deles estão clamando, não que eles estão... os mortos sabem de alguma coisa, mas o rude tratamento que fizeram a eles está na memória de Deus. Então está clamando aquele rude tratamento. Até quando o Senhor soberano não vinga o sangue nosso sangue dos que habitam na terra? Então é dado para ele vestes brancas. Através da reforma, o mundo viu que essas almas que morreram na Idade Média, no quarto selo, não eram as pessoas como os chefes papais interpretavam, como eram pessoas mais. Não eram pessoas mais, eram as pessoas de bem que morreram na fogueira. Então agora o mundo vê, a gente até na história, como o Papa João Paulo II até pediu perdão, entre aspas, sobre essa questão dos que mataram na Idade Média. Então a gente vê que aqui se cumpriu a profecia no pé da letra, né? Então aqui a gente vê essas almas clamando, e é dito também para eles: repousa até que outros vão morrer como vocês morreram, igualmente vocês morreram. Quando vai acontecer isso novamente? Que as pessoas vão morrer como eles foram mortos? Quando? Olha, nós sabemos, né, Apocalipse capítulo 13, que fala um tempo sobre o sinal da besta. O sinal da besta, as pessoas que estudam as profecias sabem que é o decreto dominical que vai sair nos Estados Unidos para todas as pessoas guardarem o domingo. Quem não guardar o domingo não vai poder nem comprar e nem vender. Ou seja, as leis do trabalho vão proibir as pessoas de
descansar no sábado e vai obrigar as pessoas a guardarem o domingo. Então, nesse tempo do decreto dominical, morrerão muitos adventistas do sétimo dia, porque eles não vão aceitar o sinal da besta, que é a guarda do domingo. Então é nesse tempo que outros vão morrer igual esses que morreram na Idade Média. Então, nesse tempo, quando completar o número dos mártires, que vai ser a volta de Jesus Cristo para julgar esta terra do sangue que ela derramou, certo? Então, agora nós vamos para o sexto selo da profecia. O sexto selo da profecia, que nós estamos já no verso... Apocalipse, capítulo 6, e o verso 12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como o saco de crina, e a lua tornou toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Então aqui no sexto selo, começou no ano de 1755, quando houve o grande terremoto. O terremoto de Lisboa abrangeu 10 milhões de quilômetros quadrados. Foi sentido na Ásia, na América e na Europa. Conhecido como terremoto de Lisboa, mas foi sentido em todos estes continentes. Esse terremoto, conhecido como terremoto de Lisboa, foi o mais grande já registrado na história. A gente vê que unicamente a profecia se cumpre aqui, o grande terremoto de 1755. Interessante que quando foi no ano de 1780, 25 anos depois, houve o dia escuro em cumprimento da profecia que o sol ia se escurecer. O dia amanheceu claro e de repente começou a vir nevoeiros e os alunos voltaram, as escolas foram interditadas, ou seja, dispensa as aulas. Os trabalhadores voltaram do campo e ficou assim o dia todo, um dia escuro. Acendia a vela para poder ler alguma coisa, então para fazer o trabalho doméstico dentro de casa. Não foi eclipse, conhecido na história apenas como um dia escuro. E quando foi à noite, aconteceu a mesma coisa, a lua ficou como sangue. E quando foi no ano de 1833, as estrelas do céu caíram, como a figueira abalada por um forte vento joga os seus figos verdes. Foi um espetáculo de estrelas nos Estados Unidos, na América do Norte inteira. Na América do Norte, das 2 horas da manhã até o dia amanhecer, uma grande chuva de meteóricas, caindo estrelas das 2 horas até o dia amanhecer. E essa parte aqui fala ali, os reis da terra, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E dissera aos montes e aos rochedos: caia sobre nós e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode subsistir? Se
Então, aqui, os reis da terra se escondem. Agora, aqui é a volta de Jesus. Aqui é a volta de Jesus. Os sinais da volta de Jesus ocorreu. O grande terremoto de Lisboa no ano de 1755, o escurecimento do Sol no ano de 1780 e a queda das estrelas no ano de 1833. Agora está faltando a volta de Jesus. Então nós estamos aguardando o próximo evento, a volta de Jesus, que vai ocorrer logo em breve, depois do selo da besta, depois que a grande tribulação vai vir. Aí ocorre a volta de Jesus. É que agora o Apocalipse capítulo 7, que antes da volta de Jesus ocorre este capítulo aqui, o selamento dos 144 mil e a grande multidão, a qual ninguém pode contar, e ainda está aí no futuro muito próximo para ocorrer depois disto a volta de Jesus. Então, agora nós chega, quando ocorrer o selamento dos 144 mil do capítulo 7, e a grande multidão, a qual ninguém pode contar, de todas as nações, tribos, língua e povo, então ocorre o cumprimento do sétimo selo. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por meia hora. Quando ser aberto o sétimo selo, vai haver silêncio no céu por meia hora. Uma hora em profecia é 15 dias. Então meia hora simboliza 7 dias. 7 dias de silêncio no céu. Porque quando ocorrer a volta de Jesus, nós passaremos 7 dias ascendendo para o céu, viajando para o céu. Não é porque Deus não tem poder para nós chegar imediatamente num dia, em questão de meia hora. Ele tem poder para nós chegar até mesmo de 1 minuto no céu, todos nós. Mas nós vamos passar 7 dias, porque é o seguinte: transgressores da lei de Deus não entram no céu. Nós sabemos que nossos irmãos, milhares e milhares de irmãos que morreram na Idade Média, que morreram no tempo da Reforma Protestantes, eles não tinham a luz do Santo Sábado. Então transgrediram ignorantemente este quarto mandamento, pois Deus não pode levar uma pessoa que nunca guardou o sábado, pois Deus, eles são pessoas, se foram pessoas sinceras, que tiveram o direito da salvação, pois agora essa viagem de 7 dias para que eles guardem o sábado antes que entre na Nova Jerusalém. É por isso que a viagem para o céu vai ser de 7 dias, para que eles guardem o sábado no meio da viagem, para que quando eles entrarem na cidade Nova Jerusalém, eles já tenham guardado o sábado, porque nenhum transgressor da lei de Deus entra no céu. Então todos têm que aprender a obedecer a lei de Deus aqui na terra. Tem que aprender a obedecer os 10 mandamentos. Tem que obedecer todos eles. Especialmente hoje o Santo Sábado está sendo um mandamento pisado pelo cristianismo. Então por isso que o sétimo selo é silêncio no céu por meia hora. O sétimo selo ele é aberto somente quando Jesus aparecer nas nuvens do céu, que é silêncio no céu por meia hora. Que Deus abençoe a todos, não só hoje, mas para sempre. Amém.